Veja, Boécio diz, olha, o Grêmio é um bem, mas comparado com um bem superior, é um bem limitado, imperfeito. Mas se eu comparar o matrimônio com, por exemplo, a saúde do corpo, ou melhor, a saúde da alma, ou um bem superior à verdade, o conhecimento, inclusive o matrimônio, a educação dos filhos se torna um bem inferior relativo. E nesse contexto, Boécio se encontrava na prisão, condenado à morte por alta traição, e ele vai defender que foi uma mentira, um engano, né? E ele se coloca em estado de desespero. Ele cria dois personagens, ele e a filosofia, para quem não conhece, nunca leu a obra, vale ler. Eu li e gostei bastante, uma obra que muito impactante. E foi uma abertura para mim, porque o senhor pode perguntar assim, o que pode ser um caminho de instigar a pessoa a estudar filosofia clássica? Um caminho assim mais comum é questões existenciais, morais. E nessa obra, eu considero que Boécio ele faz uma reflexão profundíssima, mais profunda do que muitos autores de correntes existencialistas atuais, da psicologia e da pedagogia moral e filosofia moral, que é sobre o verdadeiro sentido da vida humana. Por que nós existimos, nós vivemos? E a reflexão que ele faz ali não é uma reflexão teológica. Tanto que na faculdade, eu estudava Boécio e o professor colocava a questão. Boécio, ele é consolado pela filosofia, pela razão. Mas ele já era um cristão católico convicto que escreveu obras de teologia importantíssimas, sobre a Trindade, inclusive, que Santo Tomás vai citar bastante. Por que na hora da morte, nesse momento trágico, ele é consolado pela filosofia, pela razão e não pela fé, pela teologia? Boa pergunta. É uma questão. Não sabemos. Nós só vamos saber na hora da morte, quando Deus mostrar para nós. Porque depois ele faleceu e inclusive, se chegou a discutir se era o mesmo Boécio, o que escreveu a Consolação e o que escreveu as obras de teologia, os opúsculos sacros dele. E hoje em dia se sabe que é o mesmo autor. Então, nessa obra, para não perder o fio da meada, Boécio, ele faz a filosofia pergunta para ele, por que tu estás sofrendo? Por que tu estás desesperado? Por que tu estás nesse estado de desespero existencial? E Boécio vai dizer, olha, eu apostei tudo nos bens da sorte, da fortuna. Então eu achei que eu tinha riqueza, fama, poder, glória, prazer, e isso me faria feliz. Então a fortuna, a sorte me deu tudo isso e agora me tirou, me enganou. Então eu fui enganado, né, pela fortuna, pela sorte. Mas aí a filosofia pergunta para ele. Esse foi o argumento que eu lembro que quando eu tinha 19 anos, lendo a obra, me fixou, me chamou a atenção. O que tu buscavas nessas coisas? A pergunta que ela faz. Por que tu buscava essas coisas? O nosso aluno que está ouvindo agora pode se perguntar, por que ele está assistindo essa aula aqui agora? O Boécio responde, porque eu buscava um bem. Eu via nessas coisas um bem. E a filosofia pergunta, mas ao ter este bem, ao você ter riqueza, fama, glória, poder, você se sentia plenamente satisfeito? Você não queria mais nada? Boécio responde, mesma coisa ao aluno nosso agora, assistir essa aula aqui, você não quer mais nada? Boécio responde, não. Eu tenho um bem, isso aqui é um bem, eu vou a Porto Alegre ver o jogo do Grêmio, mas é um bem limitado. Lá mesmo, aquele bem, para que eu possa ter ele, eu tenho que abrir mão de outros. E com relação a esses outros, portanto, o bem que eu tenho aqui agora se torna um mal. Então, a filosofia pergunta para ele, Boécio, então você está procurando ter um bem, só que não só um bem que te satisfaça por um momento parcial, particular, do aqui e do agora, mas um bem que, de certo modo, te faça satisfazer totalmente a tua vontade, o teu desejo, né? Uma plenitude. Faz sentido. E ela pergunta para ele, isso está, aí começa a analisar, a riqueza é isto? O prazer é isto? Eu venho de Pelotas, que é a cidade do doce, a Fena Doce acontece lá. E eu gosto muito também é famoso de carne de charque, não é? Também. Carne de charque, famosa, histórico, coisa de bem antiga. Pelotas foi um centro industrial e cultural da primeira metade do século XX muito grande. A primeira catedral, depois da de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi lá, sagrada por São Pio X,
e o primeiro bispo foi Dom Barreto, o bispo depois que veio para cá, para Campinas, foi o primeiro bispo lá de Pelotas. Então era um polo cultural nesse período ali, primeira metade do século XX. Mas quando eu vou comer o quindim, que é um doce que eu adoro, um doce amarelinho de coco... Eu também gosto, acho uma delícia. O primeiro é como se fosse o céu. Meu Deus, que coisa maravilhosa. O prazer, portanto, ali parece um grande bem. Mas esse exemplo não dá Boécio, eu que estou dando, né, para mostrar, quando a filosofia pergunta para ele, será que esta satisfação que tu procura, tu vai encontrar no prazer? Eu como o primeiro quindim, que delícia, que maravilha. O segundo é bom, mas já não é tão bom assim. O terceiro quindim faz mal. Enjoativo. Exato. Então, a filosofia começa a analisar de maneira muito mais profunda no livro. Convido os nossos alunos a lerem essa obra, porque é uma obra que divide a vida, que esses bens da fortuna, eles são bens, mas são imperfeitos. Então vem a grande pergunta. O que nós buscamos, portanto? A felicidade. E vem a outra pergunta. O que seria a felicidade? Então aí Boécio nos dá uma definição que ficou clássica, herdada depois pela tradição posterior, que a felicidade seria a posse permanente e constante de todos os bens. Beatitude, né? Posse de todos os bens. Eu lembro que quando eu entendi isso, eu percebi platonicamente que havia uma hierarquia, portanto, entre os bens na realidade e que essa hierarquia ela devia nutrir as minhas ações morais, os meus comportamentos. Que a minha vontade, depois vai dizer Santo Tomás, é feita para apetecer, buscar, desde que eu nasci até agora, inclusive aqui, esse bem universal. Só que eu não tenho ele aqui. Então qual que é o papel da filosofia moral? Da educação psicológica, em última instância, e de uma educação pedagógica. É fazer o homem, mesmo com esses bens parciais, tendo que amar eles neste mundo, ordená-los. Eu lembro que eu pensei, tá, mas isso aqui parece que é a realidade. Parece que eu não vivo isto naquela época. Só que isso aqui é racional para mim. Parece que eu estou vivendo errado hoje. Só que a transição da vida que eu tinha continua até agora e vai até a hora da morte, assim, de conhecer este sumo bem que Boécio diz que é a felicidade e que ele vai falar no livro 3, que é Deus, só pode ser Deus, sem apelar para a fé. Esse é o grande ponto. Boécio, ele está fazendo uma reflexão filosófica que é um preâmbulo para a fé. A filosofia aqui naquela visão clássica de Antila, de serva. Quem entende racionalmente isso, que a nossa felicidade é a posse permanente, constante de todos os bens, racionalmente não vai ter uma ruptura com a fé, porque a fé diz a mesma coisa.